Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, você pode acompanhar a programação da RDC TV pelo mundo todo, tá certo? Bom, estamos aqui hoje com muitos assuntos no programa. Tivemos Seleção Brasileira em Porto Alegre, tivemos estreia da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo que se realiza na França, tivemos o Internacional sendo o Internacional na sexta-feira, ressuscitando outro time aí no Campeonato Brasileiro, o Grêmio, né, decolando, mas ainda num voo de galinha, né, baixo e curto, né, fez o gol lá aos 40 e tantos do segundo tempo. Então esses assuntos nós vamos debater hoje aqui no programa. Estamos aqui a partir da minha esquerda com o Bruno Flores, com o Thiago Rocha, com o Júlio Ribeiro, com o Otávio Hoffmann e com o Diogo Rossi. Senhores, muito boa tarde a todos. Estão todos bem? Estão muito sérios hoje, numa segunda-feira. Seleção brasileira fez uma goleada de 7-0, um resultado extraordinário. E vocês estão assim... Não vi o jogo, fiquei sabendo de noite, antes de dormir, eu entrei num aplicativo e vi que tinha sido 7-0. Tanto se me dá. E eu cheguei à conclusão que pelo contato das redes sociais, que eu não sou sozinho. Eu represento uma legião de brasileiros que estão se lixando para a seleção brasileira. Não, mas o Beira-Rio teve um público excelente. Público de Inter e Juventude. Quanto foi o público ontem no Beira-Rio? 16 mil. 16 mil. Acho que Inter e CSA deu mais, deu 23 mil, se não me engano. Não, olha, a CBF tem que Isso que eles deram 5 mil ingressos, né? A CBF tem que repensar algumas coisas. Se botar Brasil e Honduras aqui em Porto Alegre... Fiquei sabendo ontem que era para ter sido Brasil e Paraguai. Já melhorava, né? Mas o Paraguai optou em não jogar com o Brasil porque a seleção tá mal, né? E realmente está muito mal. Empatou com Honduras, né? O Paraguai, antes do jogo contra o Brasil. Honduras fez um amistoso contra o Paraguai e ontem venceu a Guatemala com o segundo gol. Olha, o primeiro gol foi aos 20 do segundo tempo, para ter uma noção. O Paraguai está muito mal e não queria tomar uma goleada do Brasil antes da Copa América. Então, desistiu. Honduras, com todo respeito, tem que colocar lá para o norte e nordeste do país. Ceará, perdão. Não, Nordeste lá... Aliás, porque já é a segunda vez, né? A última vez que o Brasil esteve em Porto Alegre fazendo amistoso também Contra foi contra Honduras. 1-0, um jogo horroroso. Era uma quarta-feira de noite, frio em Porto Alegre, e o público foi de 22 mil torcedores também. Foi até melhor, né? Talvez seja isso que a CBF quer, né? Que não tenha público para ver a seleção. Cara, tem dois fatores, acho, na seleção que estão, pelo menos para mim e vários amigos meus, que não estão dando a mínima na seleção, dão duas coisas na seleção. Primeiro, a seleção, esse oba-oba todo em torno de um jogador só. Parece que a seleção é Neymar dependente, enche o saco esse troço, né? E segundo é o discurso do Tite. O Tite é muito chato, cara. Parece um padre lendo a homilia, é um troço chato pra caramba. Mas enquanto tiver aí o monopólio de transmissão dos jogos da seleção brasileira, vai ser só Neymar. O Neymar vai ser o único assunto para a rede que monopoliza. E já deu para ver que não é muito fiel esse apoio aí, porque agora quando teve esse quiprocó com a moça aquela, a emissora detentora dos direitos meio que tripudiou em cima do jogador. Bom, mas vamos saber a reportagem do Pedro Oliveira, que ontem esteve no estádio Beira-Rio acompanhando o jogo da seleção brasileira. Vamos lá, Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O placar contra Honduras foi tão elástico, mas tão elástico que nem Tite sabia mais quanto estava o jogo. A gente fica envolvido tanto na competição e tinha momentos que eu confesso que eu não sabia o resultado, mas eu queria e cobrava desempenho.
Tá, mas antes de qualquer coisa, vamos voltar para o início, para eu te mostrar como foi a goleada do Brasil. O primeiro gol saiu rapidinho, logo aos 5 minutos de partida. Gabriel Jesus, de cabeça, abriu o marcador. O juiz até revisou no vídeo para ver se Richarlison não tocou na bola e estava impedido. Mas no final deu gol brasileiro. Se você pensou que o segundo gol demorou, você está errado. 7 minutos depois, Thiago Silva aumentou de cabeça. Olha, já o terceiro gol até que demorou para sair. No fim do primeiro tempo, depois de Richarlison sofrer pênalti, Felipe Coutinho fez virar goleada. 3-0 para o Brasil. Cara, você vai para campo, você vai querendo ganhar. E a melhor forma de respeitar um adversário é jogando sério e fazendo gols. Foi o que a nossa equipe fez. Em nenhum momento brincamos, desvalorizamos o adversário. Muito pelo contrário, a gente continuou jogando, buscando gol. Na volta do intervalo, o quarto não demorou para sair. De novo, Gabriel Jesus, mas desta vez foi aos 2 minutos de partida. Bom, depois daí o Brasil começou a abusar do jogo. David Neres driblou todo mundo até fazer o 5º gol da partida. Firmino, atual campeão da Champions League, também deixou o seu, e de cavadinha, 6-0 para o Brasil. Ainda deu tempo para finalmente um jogador da dupla Grenal aparecer. Everton Cebolinha deixou o Richarlison na cara do gol e fechou o marcador. A cada passo, a cada jogo, tu ter essa consistência, tu ter essa confiança, progredir, te desafiar, melhorar. Hoje, por exemplo, eu falei em precisão de finalizações. Hoje não dá para contar o número de finalizações, mas dá para exigir precisão. Se contar as duas no pau do Coutinho, foi mais que 50% que acertou no gol. Me serve. A vitória por 7-0 contra Honduras é a maior da seleção brasileira desde 2012. Mas agora os amistosos encerraram e a seleção tem um desafio maior pela frente, a Copa América, onde já estreia na sexta-feira contra a Bolívia, num grupo que também tem Peru e Venezuela. A pressão para vencer a competição está toda em cima da seleção brasileira, porque como joga em casa, é a favorita para vencer a Copa América. Para mim, não só como jogador, mas como torcedor que eu sempre fui, todos os campeonatos, todas as competições que o Brasil entrar tem a pressão de ganhar, porque se trata do país do futebol, da camisa maior do mundo. Então, todos os torneios, todas as competições, o Brasil tem a pressão de ganhar sim, e ainda se tratando no Brasil. A gente vai fazer o nosso máximo, porque a gente está dentro da nossa casa e a gente quer levar esse troféu aí para a nossa seleção. Então, a gente vai dar o nosso máximo para que a gente possa ser campeão. Peru, Bolívia e Venezuela na chave do Brasil, né? É brincadeira, né? É brincadeira, olha. Mas enfim, Peru vamos que lá. Né? Perdeu para a Colômbia, né? Vou torcer pelo gol do Guerreiro. Pode ser. Peru tomou 2-0 da Colômbia. Agora, ficou muito claro o seguinte, o Everton foi convocado para ser o reserva do Neymar, mas não é o substituto do Neymar, né? Porque não conseguiu aprovar, né? Em relação ao David Neres. Ah. Eu sempre disse isso e eu não tenho vergonha de repetir, porque eu acredito que é a realidade. O Everton, na minha visão, como jogador de futebol, ele é a 5ª ou 6ª opção para aquela vaga ali. O ele força um pouco porque ele gosta do Everton. Não, acho que ele gosta. Acho que ele gosta do Everton. O Neymar acho que é um pouco o Bernardo, aquele alegria nas pernas, assim, né? Ele gosta. Quem? O Neymar? É meio parecido com o Bernardo, aquele que tinha alegria nas pernas pro Tite, né? Mas o Neymar? O Neymar. O Everton. O Everton. Desculpa, o Everton. Eu é o cara franco, que tem a individualidade, tem jogada individual. Tal. Agora, pega um cara que está no futebol europeu, tá? Que tem um outro status, inclusive, no mundo do futebol. Comparar com o Everton, que ainda está por aqui, eu acho, aí é complicado. Acho que isso é que pesa contra o Everton. Ele acaba disputando com jogadores que estão na Europa e estão em grandes times. O David Neres, poxa, olha a campanha que o Ajax fez esse ano e como o David Neres jogou. Ele é um jogador que está mais preparado para competir em alto nível pela seleção. O Everton é um grande jogador, um dos principais atacantes no Brasil, mas fica um pouquinho abaixo
porque o nível do futebol brasileiro é abaixo do nível. Mas pelo que eu compreendi, o David Neres ganhou essa vaga nos treinamentos. Isso. Eu estava conversando com o colega Gustavo Hoffmann no sábado, que está acompanhando a seleção brasileira, colega dos canais ESPN, e ele estava ressaltando que dos jogadores que estavam ainda brigando por uma vaga na equipe titular da seleção brasileira, o David Neres era o que mais estava despontando, que mais vinha agradando o treinador. E recebeu a oportunidade agora contra a seleção de Honduras e soube aproveitar bem, né? Fez um bom jogo até. Mas eu vejo, se o Everton tivesse começando o jogo também nessa partida contra Honduras, ele também teria aproveitado. Mas ele pegou o fraco Catar e não aproveitou, né? Por exemplo. Pois é, mas o fraco Catar, aí tu entra já naquela situação. Vamos desconsiderar então, inclusive, o fato de que um joga na Europa e o Everton está aqui. Tu entra no lugar tu entra no jogo no lugar do Neymar. Naquela circunstância, tu está substituindo o cara pontualmente ali. Quer dizer, eu acho que tinha que ter dado um desconto. Não dá para julgar um jogador, né? Meio tempo. Acho que tinha que ter dado um desconto para ele. Não, eu concordo contigo, mas ali foi uma oportunidade do Everton mostrar o seu repertório e ele se mostrou muito afobado, né? Estava muito nervoso dentro do jogo. Querendo mostrar serviço. Até foi em cima disso mesmo que tu ressaltou, de substituir o Neymar, substituir o camisa 10, o grande nome da seleção brasileira, e ele acabou mostrando nervosismo. Talvez contra a Bolívia ele comece a partida. Referindo de novo ao nosso colega Gustavo Hoffmann, ele imaginava que o Everton começaria a partida contra a seleção de Honduras e também começaria contra a Bolívia. Contra Honduras já não foi isso, agora vamos ver como é que será contra a Bolívia. Você acha que a seleção ficaria mais confiável se aprendesse a jogar sem o Neymar? É isso que eu ia perguntar. Vocês acham que o Neymar fez um bem para a seleção? Coletivamente, ontem eu achei a seleção melhor, sem o Neymar. Essa que é a máxima do craque, né? O Inter sofreu muito disso um tempo, quando tinha aquele processo de tentar lançar muitos jogadores jovens. Vamos lembrar do Juan Alano, por exemplo, que a gente muito falou dele aqui. Olha onde eu quero chegar. O Juan Alano entrava e muitos dos torcedores queriam ele titular ou até com mais chances. Só que ele entrava, tinha chance de bater a gol, ele dava o tapa pro D'Alessandro. Ele pegava e dava o tapa pro D'Alessandro. O que é? É inconsciente. Um jogador, ele pega, ele olha o Neymar, vou dar um tapa pro Neymar. Se o teu treinador, que no caso é o Tite, pega e diz em todas as coletivas que o Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo, se eu jogo na seleção brasileira, eu vou driblar um cara e vou tocar pro Neymar. Claro. Eu vou tocar pro Neymar. Vou passar a responsabilidade pro cara que é dito como o melhor. A gente pode utilizar o exemplo do próprio Grêmio agora nessa maré ruim. O Grêmio, tudo que a bola enveredava pro Everton na ponta esquerda. Tudo que é bola. Por quê? Porque quando você tá sem confiança ou sabe que o futebol ainda não tá rendendo o que é esperado, tu descarrega quem chama a responsabilidade para si, né? E é bem isso que o jogo assaltou. E na seleção feminina, bota a bola para quem, então? Teoricamente era para Marta, né? Só que a Marta machucada. Não, mas sem a Marta. A Cristiane. Ela chamou, eu acho que a Cristiane chamou a responsabilidade no jogo de estreia da seleção brasileira, né? Na verdade, assim, nós temos uma cultura no futebol. Independente do gênero, futebol masculino, futebol feminino. A gente tem a cultura do gol. Futebol é gol. E eu, honestamente, acho que nem tudo é o gol. Eu vi o jogo. Pra mim, a Cristiane fez os 3 gols. Ótimo, maravilha. Ela jogou muito bem. Mas pra mim, a Andressa Alves jogou muito mais que ela. A camisa 7 jogadora do Barcelona. Apesar de ter perdido... Tudo bem, faz parte. Mas o que eu quero chegar é o seguinte... A gente vive a cultura do gol. A Marta é o Neymar na seleção feminina. Certo? Só que a Marta resolve. A Marta é o Pelé. Eu ia dizer, ela tá acima nessa comparação. Não, tô dizendo agora. Figura de referência. Nas circunstâncias atuais. Só que enquanto a gente espera que o Neymar resolva na seleção masculina e não acontece, a Marta resolve. Então ela é o Romário. Agora, mas a Marta resolve e a Marta faz falta. Agora, eu não sei se o Neymar faz tanta falta assim para a seleção masculina. Eu, por exemplo, tenderia a ter um pouquinho mais de simpatia com a seleção. Quem sabe até, talvez assistisse algum jogo. Quem sabe, talvez até muito emocionado, quisesse o gol da seleção se o Neymar não jogasse. Eu acho que muita dessa antipatia que a gente tem com a seleção atualmente é esse oba-oba todo em torno de um jogador que é um bom jogador, mas não é isso tudo aí, não. Ele hoje não está nem entre os 3 melhores. Tanto é que na última
última eleição. Agora ele não participou dos jogos. Ele não confirmou, né, na verdade, tudo que a gente esperava dele até aqui. Ele foi até um patamar que eu acho que é bem aceitável. Eu acho que ele já esteve acima do que está hoje. Isso, e ele já esteve assim, porque eu acho isso, ele já alcançou o patamar que a gente imaginou, né, porque não pode esquecer a Liga dos Campeões de 2014, 2015, ele foi artilheiro da Liga dos Campeões, foi o melhor jogador da final. Não é fácil você ser o melhor jogador de uma final de Liga dos Campeões. Marcou gol em todos os jogos dos matas, né? Então, ele já esteve acima, mas eu não sei o que aconteceu nesse processo. Eu acho que fizeram uma inversão. O marketing tem que vir a partir do que é dentro de campo. E não essa inversão que foi feita com o Neymar. Um jogador que o pedido de desculpas dele é ação de marketing, que o aniversário dele ele é obrigado a fazer uma festa por causa de patrocinador. Tudo envolve outras empresas, envolve grana, enfim, o futebol que menos conta. Né? Como pra diz mim, aqui... Isso foi um aspecto negativo justamente dessa temporada de 14 e 15. Como diz a Eliette Macedo aqui no Facebook, na minha watch party aqui, Neymar já encheu. Então, e do ponto de vista de marketing, eu, especialista em marketing, eu tenho muitas dúvidas se funciona botar o Neymar numa propaganda, se as pessoas vão comprar mais celular da Vivo, vão comprar mais não sei o quê. Não, cara, chega um momento de saturação que o consumidor ele desliga, tem um sistema de proteção, que é um firewall ali que ele desliga. É muita coisa, ele desliga. Vamos passar para os nossos assuntos locais aqui, Grêmio Internacional, em seguidinha. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos. Passe no Zafari, comece bem a sua semana. Quem terminou mal a semana, né, e a gente espera que se recupere essa semana, é o Internacional. Aliás, eu disse na abertura do programa, Internacional sendo Internacional. Vamos mostrar os gols aqui do Internacional para a gente ver. O Internacional no fim do primeiro tempo consegue tomar 2 gols, né, coisa espetacular. Olha lá, levantamento para a área do Internacional, aí, não, isso tem lance, tem mais lance aí, ó. Isso foi escanteio. Meu Deus. Esse aí, Seu Wendel. O Wendel que perdeu. Parabéns. Marcelo Lomba defendendo, aí tá. O glorioso Emerson Santos cabeceia a bola para baixo, né? Espetáculo. 2 jogadores do Vasco no rebote e nenhum deles. O Nonato estava ali, o Nonato estava olhando, né? Chupando bala. Estava longe. O Nonato estava olhando. Aí vem a falta, que também o Nonato cometeu, uma falta desnecessária. Ninguém está esperto. A cobrança ali. Foi... Olha lá, tá só o Zeca ali. Isso aí foi o que o Inter fez em outros momentos, né? Sofreu do próprio veneno agora. Faltas cobradas no rebote fazia o gol, né? Mas ali estava escrito, eu comecei a ver o jogo, eu disse para minha mulher, olha, o Inter vai levar um gol daqui a pouquinho. Aquela, se tu dissesse o Inter sendo o Inter, cara, que coisa, dá para apostar no lance do jogo que o Inter vai perder para um time que está na zona. E o gol do Internacional foi um gol sem nada de entrosamento e coisa, né? Xiripa, vamos lá, de xiripa. Uma xiripa. Bota na área. Entrou no único lugarzinho que podia entrar ali. Até que pegou bem. O chute bem desferido, mas a jogada até o chute é... O Inter até teve chance de empatar, né? Isso aí a gente não pode... Não pode ter chance de empatar contra o time que está na lanterna do campeonato. Não, mas teve no segundo tempo quando foi, mas no primeiro tempo o Internacional tomou um rodão do Vasco. Teve aquela chance do Wendel e acabou. E daí o que mais salienta, né, Rogério? Pô, se no primeiro tempo tu fez aquela partida pavorosa, no segundo tu tem você coloca o Vasco no seu campo. O Vasco trocou 59 passes no segundo tempo.
50. Por que tu não entrou assim desde o primeiro minuto de jogo? Por que tu precisa tomar os 2 gols para acordar no jogo e ver que é melhor que o Vasco da Gama? A armação das jogadas do Inter, até botei isso no Facebook. Pô, o Cuesta que estava fazendo a armação, o Cuesta é o armador do time, tio. Mas não dá, né, velho? O Odair teima com algumas coisas, cara. Quando ele tirou o Parede, todo mundo achou, vai botar o Sarrafiol, tem que botar alguém que pega essa bola e vira de lado, e tenta uma que tente algo diferente, né? Poxa! Agora eu pergunto para vocês o seguinte, a única alteração que foi do intervalo foi a saída do Edenilson por lesão e a entrada do Patrick. Tá? O que se alterou o Internacional no segundo tempo, isso como disse o Thiago, em relação ao primeiro tempo, foi por essa modificação? É ter sido um xixi na... Não, postura. Tem menor dúvida disso, Rogério. Postura do time. Tá, então é justamente isso aí que eu quero chegar. Se não foi a alteração feita, por que mudou a atitude do time no segundo tempo? Porque está perdendo, não. Eu acho que o Inter teve síndrome de Grêmio. Em que sentido? Entrou em campo achando que podia ganhar do Vasco. Isso também. Podia ganhar do Vasco. Mas a qualquer momento eu vou ganhar. A qualquer momento. Não, eu vejo que é diferente. Eu vejo que até pela coletiva do Odair a gente já entende. O Odair na entrevista coletiva falou, a gente tomou 2 gols quando a gente tinha o controle do jogo. Controle numa órbita. Aí. Então, controle numa órbita. Síndrome de Grêmio 1. Então a circunstância é que o Internacional, e não é desse jogo contra o Vasco, é do jogo contra o Palmeiras, é do jogo contra o Santos, é do jogo contra o Chapecoense, todo jogo fora de casa. O Inter no primeiro instante quer se reservar, quer ter uma postura defensiva, testar o jogo. Quem quer? O Odair, mas é um pensamento que está já introjetado no Internacional há bastante tempo, Rogério. Não é só do Odair. Gente, e aí vem aquilo que o Júlio e eu concordamos, quando o Júlio já arrefeceu um pouco. Eu te confesso que ainda não. Porque para mim tudo que está acontecendo é aquilo que eu imaginava que iria acontecer. Quando tu reivindicavas que para esse ano o Internacional, se quisesse ascender mais do que conseguiu o ano passado, tinha que ter um treinador mais pronto do que o Odair. Eu vou te dizer, nós já tivemos, olha só, algumas coisas que são culturais. O Inter há muitos anos ressuscita morto. Já no tempo do Abel Braga, no tempo do Dunga, no tempo do Fernandão, o Inter, todos os treinadores que passaram nos últimos 10 anos aqui, eu me lembro uma vez que nós estávamos ganhando nesse Vasco, 3-0 ganhando do Vasco, era o Fossati, acho que é o treinador, nós estávamos ganhando 3-0, até o final do segundo tempo, volta o Vasco no segundo tempo, treinado pelo Celso Roth, e vira o jogo. Lembra desse jogo? Até teve um frango que o Kleber dá uma espanada, que o Bolívar atrás da bola assim na mão, ele dá uma espanada. Mas aí é o 3-0 do Grêmio contra o Fluminense. Mas é que o Inter ressuscita. Mas essa é uma circunstância. Agora, a maneira como o Internacional tem se postado fora de casa, para mim é exatamente a imagem do que é o Odair como treinador hoje. O Odair não vai arriscar. O Odair está começando uma carreira na função de treinador. Ele não é um treinador para entrar arriscando, Thiago, num primeiro tempo, posicionar o time à frente, tomar 2, 3 gols, tá? Liquidar o jogo, e aí ele vai ficar extremamente prejudicado. Se é um Abel Braga, ou mesmo um Celso Roth, que acontece isso, são treinadores que já têm uma história, já estão consolidados no futebol brasileiro. Mas a questão é a seguinte, o Odair ainda está buscando a consolidação. Mas ele não faz isso apenas pela essa questão de consolidação, ou porque ele enxerga também que o departamento diretivo não vai dar o suporte se ele ir arrancar para cima e perder o jogo. Mas existe uma lei... Tudo bem, mas faz parte também... Perfeito, concordo. Dele. Mas existe algumas leis. Se é um treinador como o Abel Braga, que foi citado, ele está se lixando se vai ter sustentação lá ou não. O nome dele, a história dele já permite que ele vá para frente num primeiro tempo, tome 3 gols porque ele sabe também que com essa diretoria de futebol que tem internacional, ele seria um escudo. É que existe uma lei, algumas leis são pétreas, existe uma lei no futebol, assim, quem entra para não perder, acaba perdendo. Então tem que entrar
para cima. Qual é a dificuldade de jogar contra o Vasco da Gama como joga contra o CSA aqui dentro, ou qual é outro time aqui no Beira-Rio, contra o Flamengo aqui no Beira-Rio? Vai para cima, marcação alta, mas sufoca. Tem um outro problema que eu vejo que é o seguinte, eu falei isso ontem e eu volto a repetir hoje, porque a gente tem que saber entender algumas coisas diferentes do que a gente pensa às vezes. Por exemplo, eu sou um dos caras que mais defende a preservação de atletas no futebol. Talvez eu não conheça ninguém que ache que os jogadores devam ser tão preservados quanto eu. Mas, por exemplo, sexta-feira não era dia para o D'Alessandro ter sido preservado, por exemplo. Quem é que deu esse aval? Quem é que garantiu que ele não deveria estar em campo? Quem fez o Foi o Odair sozinho? Foi o Odair que disse, olha, não vai jogar. Ou foi o D'Alessandro, foi a direção, foi um contexto todo. Gente, é o seguinte, pelo amor de Deus. Essa coisa está decidida entre comissão técnica. Preservação de atleta e jogador. É extremamente necessário quando você tem uma sequência. Mas isso não vai para o âmbito da direção. Vai. Me desculpa. Não, vai. Isso do D'Alessandro não vai, até porque o D'Alessandro está acima disso. Não joga. Mas pelo amor de Deus, Júlio. Mas pelo amor de Deus, vai acabar o campeonato. Mas tudo bem, vai parar. Ok, mas que não joga o D'Alessandro por, sei lá, por uma cláusula, 19ª cláusula do contrato dele, ele não joga fora. Ok. Mas faz por que falta. não bota um jogador semelhante? Por que tira o D'Alessandro e bota o Parede, que não tem nada a ver? Bota o Sarrafiore. Aliás, não sei, o mistério da Santíssima Trindade é esse. Por que o Sarrafiore não joga? Mas o mistério da Santíssima Trindade é o que o Sarrafiore fez para toda essa idolatria. Todas as vezes que ele entrou, ele deu passe para gol, ele fez gol. Quando? Contra o Flamengo ele errou um chute e fez um gol. Só. Não, ele fez vários gols. Várias vezes que ele entrou, chutou, fez fora da área, fez gol. Então ele deu passe para fazer gol. Mas o Rogério, o pior... contra o morto do Paysandu, se tu entrasse... Mas contra o morto do Vasco? Mas, Rogério, o pior de tudo, na minha visão, é o profeta do acontecido, que foi o caso do Roberto Melo. O Inter perde para o Vasco da Gama. Em 13 jogos, desde daquela vitória contra o Bahia, lá no primeiro turno do campeonato, na verdade do retorno, na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter não vence mais fora de casa. Daí vem o Roberto Melo, no alto da sua sapiência, no alto da sua inteligência dentro do departamento de futebol e fala, nossa derrota foi importante para entendermos algumas coisas que estão acontecendo na Internacional. Mas precisa não vencer 13 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. 13 jogos para tu ter ideia do que está ocorrendo fora de casa para o Inter não vencer dentro da competição. O Inter entra fora de casa para não perder. E aí ele acaba perdendo. Se ele entrar para ganhar, ele arrisca ganhar. Mas é isso aí. O Internacional é essa postura. Se o time adversário fora de casa der uma oportunidade, o Internacional vai lá e dá uma bicada. É assim que o Internacional... Mas isso não é privilégio ou uma situação só do Odair. Nós já vivendo isso há muitos anos. O Inter é o símbolo de Jesus Cristo. É um pensamento. Não, mas isso está consolidado desde o ano passado. Foi assim o ano passado e vai ser esse. Essa é a estratégia. Não, eu até brincava que quando eu queria pegar os grandes times da Libertadores, eu não queria pegar o Godoy Cruz ou, sei lá, o Barcelona de Guayaquil, essas perebas assim, eu queria pegar time grande. Se pegar time pequeno, nós estamos ferrados, o Inter perde. O Sérgio Luiz Rete Moreira está dizendo aqui, lembrando o Diogo Rossi, falei na sexta-feira, Internacional faz anos que vem ressuscitando times na zona do rebaixamento. Faz tempo. Não, a questão é que todo mundo sabia que a postura do Vasco ia ser essa. Precisavam ganhar. O Vasco ia vir. Né? Não tinha outra solução para o Vasco a não ser ganhar. Sim. Aí como é que tu monta? Tu monta um time que fica modorrento no jogo, um time que fica relaxado no jogo. Não, pelo menos tem que ter um time que vai ser proativo no contra-ataque e vai aproveitar efetivamente isso. Eu não posso concordar quando o Rafael Sobis diz que deu um apagão no time, né? Deu soninho. Não dá para dizer que teve um apagão de um tempo inteiro, né? Mal de Grêmio 2. Se a gente critica quando o Renato diz que o dia virou noite, que dormiu, que não sei o que, é a mesma coisa. Não dá para o time ter um apagão de um tempo inteiro. Não existe. Alguém tem que estar ali dentro do campo e especialmente uma liderança. Agora, tu falou... É para isso que a liderança está ali, para coordenar, para ajudar. Outra coisa. O Renato usou a expressão nana-nenê, né? O Internacional é o neném da mamãe. Porque se não tiver no colo da mamãe, no colo da torcida, não acontece nada. Não acontece nada, é o neném da mamãe. Quer dizer, então tem que, de uma vez por todas, o Internacional crescer. Há quanto tempo que eu venho dizendo para o Internacional
Esse jogo o Internacional tem que ser o homenzinho. Vocês são testemunhas, eu encho o saco com essa expressão, Internacional tem que ser o homenzinho, mas nunca. É sempre uma criança que tem que estar na proteção. Guri de apartamento. Hein? É guri de apartamento. Sei lá, olha, enche o saco já esse negócio, o torcedor está ficando de saco cheio dessa postura do Internacional. É sempre a mesma coisa. Vou jogar fora de casa, não me impõe. O Grêmio pode ter todos os defeitos, mas o Grêmio joga dentro e fora de casa tentando impor um estilo de jogo. Tá dando errado? Tá dando errado. Mas ele tenta impor um estilo de jogo. Tenta ele ser o proponente do jogo, o protagonista. O Internacional não. Parece que o Internacional está sempre numa subserviência, está sempre se sentindo inferior aos outros. Não, e tem uma coisa bem clara, né, Rogério? Especialmente no jogo contra o Vasco da Gama, né? Você tem alguns jogadores que, se você não tem esses jogadores no seu elenco, você precisa criar alternativas para isso, né? O Inter pensou em algum momento num substituto para o Paulo Guerreiro. O Inter cruzou bola para a área no jogo contra o Vasco da Gama sem ter o centroavante. Com a entrada do... Por quê? Porque é um cara de posição. Mas mesmo o Jonathan Alves, eu não concordo com a entrada do Jonathan Alves. O Jonathan Alves vai terminar o contrato agora. Sim, mas não interessa. É o último jogo. Não tem o Pedro Lucas. Não, mas o Pedro Lucas é do Inter, pelo menos. Mas não interessa. Para aquele jogo do Vasco, se nós estamos falando que o Sarrafiori não deu resposta até agora, o Pedro Lucas teve mais chance que o Sarrafiori e não deu nenhuma resposta. Mas muito antes, pelo contrário. O problema é o seguinte, até engordou um pouquinho. O que tu vai fazer com o Jonathan Alves? Não interessa. Amanhã. No jogo do Vasco, sexta-feira. Não me interessa, é a mesma situação do D'Alessandro. Não me interessa poupar o jogador para o jogo de Porto Alegre. Não me interessa o amanhã. Tudo bem. O jogo que eu preciso é aquele lá. O que tu faz com o Pedro Lucas, então? Eu tenho 2 jogadores, tá? Eu tenho 2 jogadores. Quem é que está melhor? O Pedro Lucas ou o Jonathan Alves? É o Jonathan Alves. Não me interessa se o Jonathan Alves vai sair na segunda-feira. Mas o parâmetro dos dois é igual, Rogério. O Jonathan Alves jogava um mês com a camisa do Inter. O Jonathan Alves voltou a ser relacionado depois de um mês. Não, tudo bem, mas aí é uma questão... O parâmetro é o mesmo. Mas é uma questão de avaliação. O parâmetro é o mesmo. Daí eu penso, se eu tenho um jogador que está terminando o contrato, tem um jogador que está no contrato e os dois ficaram um mês sem jogar, então põe Pedro Lucas. Não, mas então nem leva o que está para terminar o contrato de um mês. Mas levou e botou para jogar. Não leva. Mas levou e botou para jogar. Mas não leva. Mas se vai botar para jogar, bota para jogar como centroavante. Começa o jogo. O Jonathan, às vezes que entrou como reserva, às vezes que entrou de reserva, ele fez gols, ele deu passo para gol. Detalhe, ele tem muito mais eu resultado que o... Eu acho que o Jonathan Alves merecia até ter o contrato renovado. Eu também acho. Mais 6 meses. Até acho. Porque é justamente isso que o Thiago falou. Não tem um substituto para o Guerreiro. O Jonathan Alves não tem a qualidade do Guerreiro. Tá bom, mas aí quando leva o cara não bota? Tá, não. Mas não é isso, Rogério, não é esse o problema. O problema é o seguinte, tu tem o contrato dele acabando, renova o contrato e aproveita, porque tu não tem o substituto. O problema é o seguinte, como é que tu vai usar um cara que tu não vai renovar o contrato, tu já anunciou que não vai renovar? Não usa, mas usou, não leva. Mas usou. Mas não leva. Mas é jogador mas o pior é que usou, esse é o pior. Não, eu concordo com tudo isso. Daí tu diz o que pro Pedro Lucas? Ok, eu concordo com tudo isso, o erro está na origem, não leva o cara. Se não vai renovar mas o problema o problema não foi esse aí. O problema não foi, o time não jogou nada. A articulação do time, é o Cuesta que passava para o Emerson Santos, o Santos passava para o Cuesta, o Cuesta passava para o Emerson Santos, ficava nessa lenga-lenga aí daqui a pouco o Cuesta resolvia ir para frente e dava um lançamento de 40 metros. Não, mas o erro começa por aí, Júlia. À medida que o Internacional teve o campeonato estadual que eu vejo, que é para você experimentar coisa, para testar coisas, não utilizou para nada. Por quê? Porque o centroavante para ser reserva do Paulo Guerreiro. Pedro Lucas não está pronto. Você contratou o Trellis para quê? Contratou o Trellis, foi patético. Não deveria, concordo contigo. Jonathan Alves agora está mandando embora. O D'Alessandro. Que jogador você preparou para ser o substituto do D'Alessandro? O Sarrafiori não foi testado no gauchão. O Sarrafiori teve fragmentos de jogos dentro do campeonato estadual para se ter alguma observação. O Camilo foi jogador testado, o Camilo está na Chapecoense. O planejamento foi equivocado. As alternativas que você tinha para os principais jogadores hoje do Internacional, que são D'Alessandro e Paulo Guerreiro, não tem. No elenco do Internacional não mas, tem. Mas, Thiago, mesmo aquele time que entrou em campo, mesmo com todas as restrições, não tinha, o Inter tinha que ir para cima e ganhar do Vasco. Se tivesse apertado um pouquinho, tinha ganhado do Vasco. É isso aí. O Trellis, é a atitude. A gente termina indo para... mas o Nonato também está gastando energia de uma usina para acender uma lâmpada. Também acho. De 30, tá? Mas, pô, eu volto àquela máxima que o Cuca falou quando saiu do São Paulo, primeira vez.
Se um ou dois jogadores não estão bem, problema desses jogadores. Se o time não está bem, se são 4, 5, 6, 7 jogadores que não vão bem, problema do treinador. Tá, mas o Inter vai bem. Não, o Inter não vai bem. Vai bem. Nós estamos falando, primeiro tempo do Internacional foi um horror. Nós estamos falando de um jogo. Não, nós estamos falando de jogos fora. Nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de campanha do Internacional. A campanha do Internacional que foi mal contra o Santos fora de casa. É insuficiente, mas contra o Santos foi exatamente isso. Foi o Internacional espera para ver qual a atitude que vai ter. Se daqui a pouco tiver um espaço e o time vier, é a mesma coisa. Não é a foi mesma assim coisa. Contra o Santos. Foi bem diferente. Foi a Chapecoense, então nem se fala. Mas dali o planejamento foi completamente equivocado. Tudo errado. Mas esse é o Internacional. O Internacional é uma sucessão de equívocos. Eu quero que de uma vez por todas o Rodrigo Caetano assuma as rédeas do futebol do Internacional. Segundo melhor time brasileiro da Libertadores, terceiro melhor campanha da Libertadores, me serve. Nas quartas da Copa do Brasil, esses equívocos me servem. Deixa aí. Esses equívocos me servem. Assim está servindo. Como o ano passado, serviu para chegar no terceiro lugar do brasileiro quando teve oportunidade concreta de ser campeão brasileiro. Não teve nenhum momento. Como não teve nenhum momento. Como não teve? Não teve. O Internacional estava sozinho na disputa. Não. Chegou a ser líder do campeonato. Só a doce ilusão do torcedor. Doce ilusão. Nenhum momento teve, o Inter não tinha elenco para isso. Doce ilusão. Aí vem a desculpa do elenco. É sempre a desculpa do elenco. Não tinha elenco nenhum. O Inter não precisava. O ano passado não precisava ter elenco. O ano passado só precisava ter um jogo um pouco mais agressivo do time titular. O ano passado não. O Palmeiras colocou o reserva e ganhou. O ano passado não precisava ter elenco Internacional, porque o Internacional disputava só o Campeonato Brasileiro. Não pode acreditar só o Campeonato Brasileiro. Não disputava mais nada. Cuidado, o Inter nunca conseguiu ganhar da Chapecoense lá. Não dava para ser campeão brasileiro. Isso não é culpa do Odair só, cara. Sei lá o que é, tem uma alga lá no Beira-Rio, alguma coisa assim, que tudo que é técnico, tudo que é jogador, troca o técnico, troca todo jogador, continua não ganhando da Chapecoense. Para detalhar sobre o Trellis, Rogério, que o Thiago falou aqui, até tem uma explicação a contratação do Trellis. Agora, eu não sei se ela contribui positivamente em favor do departamento de futebol. Quando o Inter procurou o Trellis, tinha uma proposta na mesa para o Jonathan Alves sair para o Peñarol do Uruguai. O Inter entendeu em liberar um jogador, foi lá, buscou o Trellis, encaminhou documentação, assinou tudo e o Jonathan Alves disse, eu não vou sair. Então, o Inter combinou com todo mundo, menos com o Jonathan Alves. Não, mas tem outra, e aí já tinha contratado o Trellis. Que eu acho que é já tinha assinado tudo. Eu ouvi isso, de que o Trellis veio porque ele fazia uma dupla com Neilton. Neilton. Mas um reserva. Aliás, o Neilton é outro que não precisava ter vindo. Aliás, o Inter contrata muita pereba. Não precisava ter trazido o Neilton. Neilton, o Inter tentou fazer o milagre de voltar à fita, né? Porque o Neilton não estava jogando como ponta, que é o que o Odair tenta utilizar. E o Inter tem essa concepção, porque na entrevista de apresentação eles falaram sobre isso. O Rodrigo Caetano falou sobre o Neilton ser utilizado como um jogador de lado. Mas os gols que o Neilton fez no ano passado no Vitória, que foi justamente o argumento utilizado, ele foi utilizado como um jogador central. Como a figura do camisa 10, não como aquele cara pelos lados. No dia que contrataram o Neilton, eu escrevi no meu Facebook, é fria, isso aí não é jogador, isso aí é um cascateiro. Ele fez o gol dos Vitória ano passado, a metade de pênalti. Então não E a grande questão sobre esse pensamento do Internacional, né, é muita contratação para jogador para grupo. É Wellington Silva para grupo, é Neilton para grupo, é Trellis para grupo, é Richelli para grupo, é Lindoso para grupo, é Dudu para grupo, é Wendel para grupo, é muita gente para grupo. Muita gente para grupo. Até acho que isso não é um problema. O problema é quando tu não identifica que faltam jogadores para titularidade. Não. O problema é que quando você utiliza isso como bengala para manter a ideia de contratar. Esse é o problema. Tem chance de contratar alguém agora? Poxa vida, se é pra tu ter Potker, Wellington Silva, Neilton, Parede, será que não vale tu apostar no garoto da base? Será que não vale tu apostar no Ou então ajuda toda essa grana aí e contrata um bom. Poxa vida, é muito jogador. Tem chance de contratação jogador meia boca pra não conseguir fazer alguma coisa. Disso, agora na janela, agora na volta. A janela vai abrir. Tem chance de contratação? Duvido. Se o Inter contratar, acho difícil. Só se contratar jogador que não tenha custo. É o mesmo discurso do início do ano, né? Um negócio de ocasião. É isso que o Inter fica de olho no mercado. O jogador que está saindo de clube. Morreu a história do Aranguiz, não? Não, assim já era. Não tem nenhuma 100%. Bueno,
Vamos lá, vamos seguir. Vamos para quem ganhou, que estava perdendo e ganhou. Não, mas também, né? Ah, meu Deus do céu. Mas voo, como eu disse, como é que é voo de galinha? Mas quem deu a mãozinha foi o árbitro, né? Não Até sei, os 25 do segundo falar. tempo, quando estava com 11-11, estava aquela coisa. Quando eu falo voo de galinha, não é ofensivo, é apenas para caracterizar. Como é que é voo de galinha? Quem em Dona Rocha sabe, né? É baixo, é rasteiro e é curto. Né? Então o Grêmio agora está num voo rasteiro e por enquanto curto, né? Porque foi contra o Fortaleza com todo o respeito. Com 10 jogadores. Naquela circunstância toda. Olha aqui, ó. Os amantes da corrida de rua podem garantir participação nas etapas que temos ainda do Circuito Sesc de Corridas 2019 nesse segundo semestre. Neste ano, o circuito vai contar no total com 19 etapas locais, além da grande final estadual que vai ser realizada em dezembro na cidade de Torres. As inscrições podem ser efetuadas no site do Sesc, sesc-rs.com.br, bota /circuito de corridas e você vai ter todas as informações. E o valor é extremamente acessível, R$ 30 para as categorias que são do comércio e serviços, do cartão Sesc Senac, e para empresários. E para o público em geral, R$ 40. Circuito Sesc de Corridas 2019. Vamos à mensagem do Banrisul e nós já voltamos para falar da vitória do Grêmio diante do Fortaleza. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, vou fazer para vocês, a respeito do Grêmio, a mesma pergunta que eu fiz a respeito da seleção brasileira. Tá? Por quê? O Everton foi para o lugar do Neymar, entrou no lugar, mas não substituiu o Neymar. O substituto, então, do Everton no Grêmio não é o PP. Porque o PP entra no lugar do Everton durante o jogo. Não, mas aí quando tem que jogar... A circunstância é diferente. Tudo tem a circunstância, né? Tudo que no caso da mesma seleção, coisa do... No caso da seleção, o Everton não tem que jogar, ele não tem obrigação de jogar. O Tite convocou vários caras e aí ele pode escolher entre um e outro. No caso do Grêmio, me parece que o Tardelli tem obrigação de jogar. Aí é por isso que o PP não joga. Não é porque o PP não merece, é porque o Tardelli tem que jogar. Sim, mas vem cá, mas ele não precisa jogar ali. Não, o Tardelli não precisa jogar, ele não consegue. Não, esquece, mas o Tardelli não precisa entrar jogando ali. Não, o Tardelli não precisa entrar jogando. Ele não tem condições. Não. O Everton, o Grêmio tem um padrão de jogo. Tá? Não, tudo bem. Pode não estar executando, tem um padrão de jogo. Só que é pior ainda. Quando sai o jogador que faz, talvez, a sustentação desse padrão, que é o Everton... Tem que entrar o PP. Tem que entrar um jogador com a mesma característica ou pelo menos parecida. E foi assim quando foi o Pedro Rocha, foi assim quando foi o... Meu Deus, Pedro Rocha. Quem mais? Além do Pedro Fernandinho. Rocha, o Fernandinho. Foi assim. Agora, por que nesse momento vai mudar, nesse aspecto que não é o problema do Grêmio, mudar o padrão? Porque o Tardelli tem que jogar. Pô, mas bota o Tardelli lá do lado direito, bota o Tardelli de centroavante, aí bloqueia justamente aonde a coisa certa. A maior prova que o Tardelli tem que jogar é que o Viseu, que vinha fazendo uma partida bem normal contra o Fortaleza, porque a bola não chegava nunca, pagou o papo pro Tardelli continuar em campo pro PP entrar. Mas é que o Tardelli recebe 1 milhão e 100 por mês. Aí tem que jogar mesmo. O Tardelli jogou em 3 funções no jogo. Ao mesmo tempo. Jogou aberto, jogou na frente e jogou atrás. Mais recuado. Jogou mal. Eu vou colocar 4 então, porque ele jogou dos dois lados. Teve vários momentos em que ele e o Alisson não tinham posição, eles caíam cada um por um lado. Eu até achei o movimento interessante. O fato de os dois tentarem confundir a marcação. Mas o Alisson, ele foi infinitamente melhor, porque ele ganhou vários duelos pelo lado direito. Infinitamente melhor do que o Diego Tardelli. E eu não sei se a saída do Viseu era uma solução para 8 minutos do segundo tempo. Né? Olha, o Darcy Filho, nosso colega, grande amigo também, há mais de 40 dias ele disse que o Tardelli tinha pedido para sair. Que ele disse para os seus empresários que encontrasse um clube que pudesse ele sair do Grêmio para ir para o futebol chinês, tá? Assim, Mas por que isso?
porque ele não estava contente. Não estava contente em Porto Alegre. Mas contente com o quê? Com o ambiente, não estava jogando, né? Não estava tendo oportunidades. Agora eu vou dizer o seguinte, o que eu quero dizer? Mas ele estava preparado? Não, tudo bem, é que é aí que está. A culpa não é do Tardelli. O Tardelli não tem culpa de não estar se sentindo bem, de não estar conseguindo jogar, de sei lá, qualquer coisa. A culpa é de quem contratou ele. A culpa é de quem achou que ia contratar um cara que está há 4 anos no futebol chinês, que em 2 meses ia dar solução. Me diz um jogador que veio do futebol chinês que em 2 meses deu resultado. Em 2. Tem um cara. O Ricardo, aquele foi do Inter. Estava Ricardo... no Palmeiras. Não deu. Ele foi embora. Ricardo Goulart. Ele foi embora. Não, foi embora porque se machucou. O único cara que deu resultado em um período curto de 3 meses, ele chegou jogando, porque ele vinha jogando no futebol chinês, não estava de férias, ele chegou vindo do futebol em atuação e deu resultado. Foi o Hernanes. Ele jogou 3 meses e depois não jogou mais nada. Tanto que ele voltou para a China, voltou agora e não consegue jogar. Não existe ninguém que está no futebol chinês que joga 20 jogos por ano, vai jogar a intensidade do futebol brasileiro que joga 70 jogos no ano. É impossível. O Grêmio criou a expectativa de um cara que não vai dar solução até a metade do ano. E nem um calendário reduzido, se deu certo isso, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o calendário europeu, tá? Joga menos que o Brasil e mais que a China. Mas eu vou dar um exemplo. O Paulinho foi contratado pelo Barcelona, ficou lá uma temporada e voltou para o mesmo time da China também. E isso que o calendário europeu é menor em relação ao calendário do Brasil também. Tá, mas aí nós estamos criticando o Internacional pelas contratações que faz. Criticamos tem que criticar a diretoria. o Grêmio também. E aí a diretoria do Grêmio tem que ser criticada também se faz essa avaliação. Sim, pode ser. De trazer esse jogador. Eu acho que o melhor Tardelli é que ele jogou no Atlético Mineiro, ele jogava do meio e fazia uma diagonal e ia em direção ao gol. Só que para isso precisa ter fôlego, né, cara? A propagação física na China é muito abaixo da nossa, porque exige menos, né? Então, eles jogam no máximo uma vez por semana, né? Então, esse Tardelli que ele jogava no Atlético Mineiro, ele tinha muito fôlego. E ele chegava na área com potência para chutar gol e fazer gol. Gente, faz 4 anos que ele está lá. Tá tudo bem. Agora, não é 30 dias, não é 6 meses. Eu pergunto o seguinte... E outra, não acho ele mau jogador, não é isso. Onde que esse padrão do Grêmio, tá, ele tem um prejuízo maior? É não colocando um jogador no mesmo estilo pelo lado esquerdo, no caso Everton e PP, ou não colocando um jogador pelo lado direito, tá? No caso Alisson, que não reproduz o Ramiro. Pode parecer. Tá? Onde que o Grêmio teria um prejuízo menor? Para mim, o prejuízo do Grêmio é macro, é todo. Não, tudo bem. Mas eu estou pegando só esse lado que nós estamos falando do ataque. Tá? Nós estamos falando do ataque. É que assim, ó, ele deu o passe para o gol e isso aí vai pesar muito positivamente para ele. Vai pesar muito positivamente para o Jean-Pierre. Mas foi o pior jogador do Grêmio no 90 minutos. Tá bom, mas eu quero voltar a essa discussão que vocês impuseram, e tu, Diogo, da obrigatoriedade de jogar o Tardelli. Tá? Por que se a gente já constatou que o PP é um jogador que reproduz, tá, o Everton no lado esquerdo, por que não jogar com o PP desde o início, tá, e botar o Tardelli, já que é obrigação, pelo lado direito? Não, qual nem é o pelo problema? lado. Se é para botar o Tardelli, se tem essa obrigação para botar o Tardelli, e pelo jeito que ele está queimando o centroavante, põe o Tardelli de centroavante. Não, mas já queimou o Viseu, já queimou o André. Se tem essa obrigação, a gente tem necessidade... Mas ele vai queimar o Tardelli dele. Bom, porque o Tardelli jogou assim porque na verdade o Tardelli não é queimado. Me parece que o Viseu pode ser queimado. O Tardelli jogou de centroavante contra a Universidade Católica na pior atuação do Grêmio na temporada, que foi aquela derrota para a Universidade 1-0 fora de casa. Quem pagou o pato foi o Luan. E por que não Tardelli, Viseu e o PP? Por que não isso? Porque eu acho que o Alisson está jogando melhor que o Tardelli. Cada recomposição. Não tem como tirar o Alisson do time, não. É o único cara do lado direito que deu essa resposta. Então a opção é Alisson ou PP. É aí que eu quero chegar. Então, a opção é Alisson ou PP. Mas ela acertou. Então, mas é isso que eu tô falando. É o único cara que ele conseguiu fixar do lado direito ali. Mas é porque a gente está falando da obrigatoriedade do Tardelli, não que o PP não mereça. Tudo bem, mas o que eu propus como tema de discussão é onde o Grêmio tem um prejuízo maior.
Tá? É tirar não o contar PP com o para PP. botar o E não Tardelli, contar com o PP tá? no Ou lugar do tirar o Everton. Alisson para botar o Tardelli. E não contar com o PP no lugar do Everton. Esse é o aí maior que eu quero prejuízo. chegar, então. Então tira o Alisson e bota o Tardelli do lado Não, direito. deixa o Alisson e bota o PP. Deixa o Tardelli no banco. Pra quem jogar? Mas aí tu tá contrariando o que tu dissesse, eu tô indo ao encontro do que tu disse. Mas é que eu não da concordo obrigação com isso. do Tardelli. Mas vamos lá, que tem a obrigação de colocar o Tardelli. Mas Se então- colocar o Tardelli, aonde que o Grêmio vai? Aí é que eu quero Tira o chegar, Jean-Pierre, porque... então. Hein? Tira o Jean-Pierre, então. Pô, mas aí vai botar no meio campo quem? Que é o que ele faz há 4 anos no futebol chinês. Vai botar o Tardelli ali Se atrás? quer aproveitar o Tardelli que o Grêmio contratou, que faz 4 anos que está na China, bota no lugar do Tardelli, do Jean-Pierre, que é o que ele faz. Ele era camisa 10 atrás do centroavante. Bom, aí tu bloqueia o Jean-Pierre. Mas o Jean-Pierre não está jogando bem, Rogério. Tudo bem, mas é um jogador que ele Jean-Pierre? pode não estar jogando bem. É a mesma coisa que eu falei a respeito do Nonato. Que daqui a pouco o Nonato não está correndo certo. Pois O Jean-Pierre mas quando- pode não estar nem correndo. Mas chega no fim do jogo. Vamos até botar o lance do gol que a gente não colocou ainda, mas- o lance do gol do Grêmio. Aí chega no fim do jogo, a bola que ele enfia para o PP e o PP tá lá. Mas ele enfia pelo posicionamento E o dele. PP tá lá. Mas é o PP que tá lá ou é o Jean-Pierre que acerta o passe? Essa é a minha dúvida. E é o Jean-Pierre que tá As jogando. duas coisas, E né? é o A Jean-Pierre zaga- que tá quase de volante já no a final do zaga do jogo. Fortaleza já... Toda língua de cansada, fora. é. Foi engraçado, eu fui para esse jogo aí, a exemplo do Bruno também, e logo que o Grêmio faz o gol, o Fortaleza estava numa postura de todos os homens atrás, né, marcando bem atrás, e o Grêmio faz o gol e o Fortaleza continua atrás, e os zagueiros do Fortaleza começam a pedir para o time avançar e o time já não consegue nem mudar a postura, não tem força nenhuma, porque já estava acostumado a jogar, retrancar com os 10 homens atrás, e fica sem força para tentar qualquer reação. O Júlio disse no início do programa que tinha sido uma ajuda do árbitro. Do árbitro, que estava até os 25 minutos do segundo tempo, estava 0-0 e aos 25, acho que 25, 28, Isso, ele sei lá. expulsou, é. O juiz expulsou um jogador uma jogada assim, que tu vindo, olhando pela câmera lenta, pô, merece vermelho, mas olhar em lance normal, no corrido normal, o próprio o comentarista da TV disse, olha, o árbitro, o comentarista da TV, o Sandro Megarit, disse, olha, isso não é uma jogada para se ver pela câmera lenta, é uma jogada para se ver no ritmo do jogo. Que é um erro, né? Não pode, né? Não pode olhar na Mas câmera eu lenta. acho que eles não estão olhando. Tem o árbitro do VAR, tem o assistente tão. do VAR e tem o tão supervisor do VAR. estão olhando. Tô olhando em câmera lenta. Estão Não olhando. pode. tão olhando. Câmera lenta. E outra? Pode olhar pelo ângulo que a câmera lenta nos mostra Eu vou depois. parecer mais chato ainda, mas pra mim quem salva o passe do Jean-Pierre é o PP. A velocidade do PP que salva o passe do Jean-Pierre. Gente, tem outro jogador que a gente tem que perguntar onde é que tá o futebol dele. Duas coisas. Cadê o futebol do Tassiano? Tá onde? Ficou aonde? Ficou lá em Pelotas? Ou ficou na sala que ele assinou o contrato de renovação com o Grêmio? De 3 temporadas? Saindo jogando, jogando bem. Eu acredito que não seja isso. Eu acredito que o problema do Tassiano, eu já falei aqui. Qual é a posição do Tassiano? Mas ele jogou naquela que ele queria jogar. Qual é a posição? Ao lado do Maicon, por dentro, ele jogou onde ele queria. Aí que ele tem que ser fixado. Mas foi onde ele pior jogou. Mas olha aqui, ô Diogo, não pode tirar o mérito do passe do Jean-Pierre. Pode. Não A pode. bola estava para sair, o PP salvou a bola. Não, foi um passe atrás do lateral, inclusive, atrás do jogador. Foi um belo passe, Mas daí, se abracem no GP para ver onde vão belo parar. passe. Mas daí vamos àquela circunstância mesmo citada pelo Internacional. Se fulano tá mal, se Beltrano tá mal, se Ciclano tá mal... Exato, perfeito. O problema é o treinador que não vem fazendo o seu melhor rendimento. E daí é aquela coisa, eu até entendo que o Grêmio, num comparativo ao ano passado, é uma equipe completamente diferente pelos nomes. Um período, podemos utilizar de transição. Só que há equívocos na montagem dessa transição feitas pelo Renato Portaluppi. É inconcebível que Diego Tardelli, que Marinho, que foi vendido pro Santos recentemente, tiveram mais oportunidades essa temporada que o PP. Que todos os jogos que entrou demonstrou ser um jogador mais consciente a ser aquele substituto do Everton pelo lado esquerdo. Ou da profundidade pelo lado do campo. E o que me surpreende nisso, poxa vida, o Jean-Pierre, que o Diogo ressaltou que o passe talvez não tenha sido o melhor, vamos dizer que, ok, vamos dar de essa daí pro jogo que o passe foi equivocado. Mas a questão é a seguinte, o Jean-Pierre não é dessa função do Luan, gente.
Notoriamente ele não consegue desenvolver o seu melhor futebol por ali, ele joga mais recuado. Na base ele jogava mais recuado. Na categoria de base ele não jogava como o último homem da armação, jogava como o terceiro homem de meio campo. E daí quer forçar isso, colocar isso e desgasta o jogador. O GPR está se queimando por causa de uma má escalação do treinador. É impressionante, o GPR não corre. Olha, ele não... Não tem nenhuma intensidade. Sai da linha dele. O Renato quer desenvolver uma característica do Luan no GPR. Ele tem que ser um jogador mais ativo. Se ele não for um jogador mais proativo, ele vai acabar. Ele lembra o Bruno Soneca. Em vários momentos... Ele vai ser daquele que passa direto pro veterano. Em vários momentos ele fica ao lado do Felipe Viseu e aí os dois batem cabeça. Costuma fazer esse posicionamento de jogar bem enfiado. Uma nota positiva foi a vitória, mais uma vitória do Brasil de Pelotas. Teve inúmeras chances, desperdiçou, não pode desperdiçar tanta chance assim. Contou com a sorte depois de um gol contra, né? Mas pelo menos são 3 vitórias, 9 pontos na sequência, que colocaram o Brasil lá longe da zona de rebaixamento. Não digo sem riscos ainda, mas já, né, numa situação bem mais confortável. Vamos torcer que continue assim. Na Série C que a gente não foi tão bem, né? O Juventude perdeu para o Tombense fora de casa. O Ipiranga empatou em casa com a Luverdense, né? Não conseguiu fazer também mais um resultado positivo, então apesar também na Série C. Mas teve o São José que venceu, né? Sim, São José 2-0. Tombense de onde é? De Tomba? Tombos. E daí na Série C, né, Rogério? Temos o Juventude como segundo colocado com 12, depois vem o São José com 10 e com pontuação de G4 tem o Ipiranga com 9. Estamos encerrando o Virando o Jogo de hoje. Voltamos amanhã, ao vivo, aqui pela RDC TV, a 13h. Agora, vocês fiquem na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Muito obrigado, até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.